Senhor, para quem iremos? Só Tu tens a palavra de vida eterna. Essas foram as palavras de Pedro ao responder ao Senhor Jesus se eles também, os discípulos, não se afastariam dele. Graça e paz, meu nome é Juliano Nascimento e você está no Devocional Kairos. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Povo de Deus, hoje eu quero falar sobre conforto e também confronto. É certo que a palavra de Deus, ela conforta o nosso coração. A palavra de Deus, ela alivia a nossa alma porque a palavra de Deus responde às questões que a filosofia não consegue responder. Responde questões que a ciência não consegue responder, porque a palavra de Deus trata da nossa alma, trata de vida eterna. Portanto, encontramos na palavra de Deus conforto. Na palavra de Deus encontramos aquilo que o Senhor deseja a cada um de nós e por isso nós ficamos felizes ao ler a palavra de Deus. Mas não só isso, a palavra de Deus também nos confronta. A palavra de Deus nos leva a enxergar o nosso pecado, reconhecer o nosso pecado, reconhecer a nossa necessidade de arrependimento diante de Deus, a nossa necessidade de mudança de vida. Portanto, a palavra de Deus nos confronta. E a questão é, qual a nossa resposta ao sermos confrontados com a palavra de Deus? Em João capítulo 6, esse texto que nós vamos meditar hoje, o Senhor Jesus Cristo havia realizado o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, e muitas pessoas o estavam seguindo. Logo após isso, muitas pessoas ainda continuaram o seguindo, e o texto relata que era por causa do milagre que Jesus havia realizado. Mas o texto também nos mostra que Jesus realiza um discurso. E algumas pessoas consideraram esse discurso de Jesus duro demais. Por quê? Porque Jesus agora estava tratando de coisas espirituais. Jesus estava tratando na necessidade da sua morte. Jesus estava falando sobre a sua morte, o seu sangue que seria derramado para perdão do pecado de todos nós. E também, obviamente, sobre a necessidade daqueles que o seguissem assumissem um compromisso verdadeiro. E logo aqueles que ouviram julgaram o discurso de Jesus difícil demais, muito difícil de ser ouvido, e logo se afastaram de Cristo. E Jesus então pergunta aos seus próprios discípulos: vocês também não vão embora? Ao ponto que Pedro responde de forma magnífica, e eu acho isso maravilhoso: Senhor, para quem iremos? Só Tu tens a palavra de vida eterna. Pedro confirma o anseio que está no coração de todo verdadeiro cristão. A essência, a dependência da presença de Cristo. Nós dependemos completamente do Senhor Jesus. Para quem iremos? Só Jesus tem a palavra de vida eterna. Nós só somos completos na presença do Senhor Jesus. Essas foram as palavras de Pedro. Mas é interessante nós observarmos também, aqui nesse trecho de João capítulo 6, algo que acontece até nos dias de hoje e cabe como um alerta. Pessoas que seguem a Cristo somente por causa dos milagres. Pessoas que andam em busca de um milagre. Se o milagre não acontecer, para elas não servem. Porque para elas a palavra de vida eterna não chega de fato ao seu coração, não move o seu coração, não são impelidas ao arrependimento, à busca sincera de Deus, mas estão em busca de satisfações humanas. Procuram Deus como um fazedor de favores, procuram Deus apenas para resolver os seus problemas terrenos. E infelizmente, há muitos templos lotados, há muitos falsos profetas também enganando milhares e milhares de pessoas que estão em busca de milagres, mas não estão em busca de Jesus. Mas glória a Deus, porque ainda há aqueles que têm sede da palavra de Deus, ainda há aqueles que, independente de um milagre acontecer ou não nas suas vidas, elas sabem do poder do Senhor, reconhecem o senhorio de Jesus Cristo. Entendem que o maior milagre foi a morte de Cristo na cruz, o sangue derramado na cruz que é perfeitamente suficiente para perdão de todo o nosso pecado. E com isso, se elas estão em dificuldade, se elas estão com problemas, se elas ainda não receberam o milagre, elas não ousam proferir maldição contra Deus, não ousam murmurar contra Deus, porque entendem que Deus está no controle de todas as coisas. É o que Pedro
disse. Essa é a essência da resposta de Pedro. Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. E esse é o sentimento que tem permanecido no seu coração. Talvez você tenha orado a Deus há muito tempo por um milagre, talvez você está esperando de Deus um milagre. Mas qual a sua conduta enquanto esse milagre não acontece? Você é a mesma pessoa recebendo um sim ou não da parte de Deus? Qual a sua resposta? Você está buscando a Cristo somente por causa daquilo que Cristo pode fazer na sua vida em termos humanos? Ou seu anseio de buscar a Jesus é por causa da salvação eterna da sua alma? Essa segunda opção é a que todos nós devemos escolher. Nós devemos primeiramente buscar a salvação das nossas almas. Nós podemos orar por um milagre? É claro que podemos orar por um milagre. Nós podemos buscar diante de Deus para que Deus haja na nossa questão? É claro, nós andamos dependendo de Deus e Deus cuida de nós em todas as coisas. Mas talvez alguns milagres na nossa vida não vão se realizar. Talvez algo que nós estamos buscando não vai acontecer da forma com que nós esperamos. E nós temos que ter a maturidade de continuar buscando a Deus, louvando a Deus, independente do que aconteça com a nossa vida humana. As palavras de Pedro mostram que para nós, enquanto humanos, nós não encontramos satisfação verdadeira em mais ninguém a não ser em Cristo Jesus. Somente Jesus nos completa por inteiro. Portanto, se apegue a Jesus e não aos milagres. Busque a Deus não por interesses, não por aquilo que Ele pode fazer, mas por aquilo que Ele é. Louvado seja o nosso Senhor. Vamos orar ao Senhor pela sua grandeza, agradecer a Deus pela tua grandeza, por tamanha salvação manifesta a nossa vida, em nome de Jesus. Santo Deus e amado Pai, louvado seja o teu santo e poderoso nome. Pai, nós fazemos nossas as palavras de Pedro aqui em João capítulo 6, verso 68. Para quem iremos, Senhor? Só tu tens a palavra de vida eterna. Só o Senhor Jesus tem a palavra que sacia a nossa sede. Só tu, Jesus, é o pão da vida que nos alimenta e sacia a nossa fome. O Senhor Jesus é a água que mata a nossa sede, sacia a nossa sede espiritual. Portanto, Jesus, obrigado pelo sacrifício na cruz. Ó Pai, nós te louvamos por tudo que o Senhor é, pela tua benignidade, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua soberania. Louvado seja o teu nome, ó Pai, hoje e sempre. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor muitas vezes não tem atendido as nossas orações segundo as nossas próprias vontades, porque nós sabemos que muitas vezes nós pedimos de forma errada, pedimos segundo os nossos próprios prazeres humanos, ó Pai. Mas obrigado porque o Senhor cuida de nós. Obrigado porque o Senhor tem reservado para nós um futuro de paz, um futuro de bênção, um futuro na tua presença. Louvado seja o teu nome. Pai, eu peço o teu cuidado especial sobre a minha vida, sobre a vida de cada pessoa que ouve o Devocional Kairos. Que cada vez o nosso coração seja movido a buscar ao Senhor, não por aquilo que o Senhor pode fazer, mas por quem o Senhor é. Que a nossa alma se alegre a cada dia, louvando ao Senhor, fazendo a tua vontade. Assim nós pedimos a Ti perdão dos nossos pecados. Sara o nosso coração, Senhor Deus. Tira todas as mazelas, tira toda a sujeira, tudo aquilo que não vem, não procede do Senhor. Nos limpe profundamente, Senhor Deus. Tira de nós todo o pecado, toda mancha. Nos perdoe, Pai, em nome de Jesus. Seja conosco neste dia e sempre. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Para quem iremos? Pois só Jesus tem as palavras de vida eterna. E você? Para quem você irá?